Queria agradecer, dar bom dia a todos e todas aqui. Meu nome é Fernanda Faio e é com uma enorme alegria que que eu dou hoje abertura para esse quarto seminário da trilha de Clima e Biodiversidade nas Finanças Sustentáveis. Hoje a gente vai tratar especificamente dos riscos ambientais no sistema financeiro. Essa trilha de biodiversidade de capital natural ela é realizada pelo Grupo de Trabalho Riscos ASG Clima e Biodiversidade do LAB, que eu faço a coordenação, e ela é composta por um total de 8 seminários, com o objetivo de discutir a importância da biodiversidade para as finanças sustentáveis e vai abordar diversos temas importantes. A gente já tratou das convenções sobre biodiversidade, a gente já tratou sobre a TNFD, a gente já fez uma introdução geral falando da relação entre biodiversidade e as mudanças climáticas, e hoje, como eu falei, a gente aborda os riscos ambientais no sistema financeiro e vai focar um pouquinho na questão de regulação e testes de estresse. Explorar as regulações existentes, a gente tem, com isso, a gente pretende fornecer um contexto de como o sistema financeiro ele pode se adaptar e pode se preparar às demandas regulatórias relacionadas aos riscos ambientais. A gente vai discutir a importância de comparar esses critérios, né, os ambientais, os climáticos e os sociais, nas decisões financeiras, promovendo a sustentabilidade e a resiliência do sistema financeiro diante dos desafios que se impõem. Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes de abrir essa sessão, conversando sobre os eventos climáticos extremos que têm acontecido recentemente, né, não só no Brasil, mas no mundo, né, falando da importância dessa agenda. Então, eu reforço aqui a felicidade do LAB em poder promover esse evento. A gente vai contar com especialistas, super especialistas na área, os quais eu quero agradecer imensamente por estar aqui, e espero que todos e todas vocês possam se apropriar do tema, né? Gostem do que está sendo feito aqui. Eu queria fazer uma menção ao Felipe Monteiro, da Protivit. O Felipe fez a organização aqui por meses desse seminário, mas infelizmente hoje ele não pode estar aqui, porque ele teve uma incompatibilidade de agenda, mas nós temos a sorte de ter o Jefferson Kiohara no lugar do Felipe, para fazer a mediação aqui desse evento. O Jefferson é diretor de Compliance e Sustentabilidade da Protivit. Eu nunca vou conseguir falar isso, o Jefferson vai ter que me assessorar depois. E ele é também professor da FIA, né, da Business School. O Jefferson possui uma ampla experiência em auxiliar as organizações a gerirem os seus riscos e a implementarem programas efetivos de compliance e sustentabilidade, sempre pensando na construção de um mundo mais sustentável e mais ético. Eu queria também fazer um agradecimento para a Beatriz Bust, que é consultora sênior também da Protivit, que também ajudou, né, na coordenação e na elaboração desse seminário. A Beatriz é líder climática certificada e ela trabalha com sustentabilidade de negócios já tem 10 anos. Ela também tem experiência com agronegócio e com o setor financeiro. A Beatriz é engenheira ambiental e tem um MBA em gestão de projetos pela USP, pela Exalc USP. O seminário vai ser realizado tanto em português quanto em inglês. Vocês devem ver aqui embaixo na tela de vocês um globinho, que vai ter o ícone de tradução. Quem faz a tradução é sempre o nosso Álvaro Vidal, ele está por aqui. Eu vou agradecer imensamente aos nossos palestrantes, a Ana Paula Almeida Santos, o Fabiano Costa Coelho e o Evan Guy. Como sempre, eu mando um agradecimento especiais aos membros do nosso grupo de trabalho e ao secretariado executivo aqui do LAB, Eunice Larissa, que
né? Esse eu sempre gosto de lembrar, é um trabalho colaborativo, o Lab trabalha de uma forma colaborativa, e esse seminário é um fruto desse trabalho colaborativo. Então, por favor, Jefferson, agora a palavra é tua. Muito obrigada a todos e todas, e bom evento para nós. Obrigado, Fernanda. É uma honra estar aqui com vocês do Lab, né? É um trabalho muito importante para fomentar a pauta, né, de SG, finanças sustentáveis. Afinal, nenhuma mudança, né, no mundo é possível se os players, né, do setor financeiro não participarem, não se engajarem de uma forma ativa, né? Então, esse exemplo do trabalho colaborativo e informativo educativo é muito importante, né? Então, parabéns por toda a iniciativa, né? Eu estou hoje representando o Felipe Monteiro, que tem uma participação bastante ativa junto ao Lab, né? E hoje a gente está com três convidados muito especiais para falar desse tema, né, de riscos ambientais no sistema financeiro, né? Então, estamos hoje com o Evan Guy, né, que é do CDP, ele é um gerente sênior da parte de políticas globais, trabalha com finanças sustentáveis, né, tem um currículo bastante rico, né, atuando, né, liderando projetos e ações do CDP, né, na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Praticamente só falta a Antártida, né, de tantos lugares que o Evan já atuou, né, muito do que a gente fala, né, do Acordo de Paris, né, ele também tem uma atuação direta com isso, assim como com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, ele é mestre também na temática, né? Então, é um prazer, bem-vindo, Evan, a esse evento. Temos também o Fabiano Coelho, né, que é doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, né? Bastante focado na questão de governança e sustentabilidade, né? Também tem um currículo acadêmico bastante vasto e rico, passando pela Federal do Rio, passando pela USP e também pela Universidade, pela Pantheon University of Social and Political Science de Atenas, né? E ele é servidor público do Banco Central e também atua bastante forte nessa temática, né, de finanças sustentáveis, incluindo o Network for Greening the Financial System, né, e a força-tarefa relacionada a Nature-Related Risks, tá? Então, e ele vai trazer um pouco também desse cenário macro e cenário Brasil. Fabiano, seja muito bem-vindo. E, por fim, a gente vai ter a Ana Paula Santos, que é advogada executiva da área de direito, né? Ela já foi diretora jurídica e compliance de grandes empresas e seguradoras. Atualmente é diretora de sustentabilidade e relação de consumo da Confederação Nacional das Seguradoras, né? Ela é formada em ciências jurídicas pela Universidade Mackenzie e possui o LLM, né, o Masters in Law, pelo IBMEC, e também MBA em Inovação pela FIA, né? Já recebeu diversos prêmios, né, em temáticas diversas, e ela é membro do Comitê de Startups do IBGC. E ela vai estar trazendo um pouco dessa visão, né, desse mercado tão importante que é o segurador. Então, sejam todos muito bem-vindos, e passo a palavra ao Evan, que vai começar com a primeira apresentação do dia. Muito obrigado a todos por estarem participando desse evento. Wonderful. Well, thank you, Jefferson. It's absolute privilege to be with you all today to discuss, as has already been mentioned, this topic that is really only growing in relevance and importance. I mean, as we see last couple of months, sort of records on records of heat waves and broader sort of nature-related events sort of hitting the headlines. I think it's really important and great timing that we're having this conversation. I'm just going to pull up my slides to share here. Are you able to see my screen? The presentation, perfect, wonderful. Just to sort of, before getting into some of the sort of detail, just like to give everyone a bit of a sort of background of CDP, who we are and sort of what we do. So CDP was founded over 20 years ago now, and is really sort of a pioneer in sort of
the capital markets and trying to integrate sort of broader sustainability, environmental risks, environmental issues into sort of capital markets and corporate strategies and risk management. And sort of how this really worked is our founders in the London Cafe sort of really recognize the importance of information, of the importance of data for us to really understand environmental risks, opportunities, impacts, dependencies. And so spent a couple of years working with a number of investors and companies who really recognize, who were sort of early to the scene and recognizing the risks that this can have on the economy, on the financial system at whole, and started working with CDP to request companies, request suppliers to be transparent, to report data, report information about environmental risks, impacts, their performance, and their position around broader sort of sustainability issues. And so I spent a number of years getting that off the ground, really starting just very narrowly focused on the sort of climate side, on emissions, and then have sort of broadened out over the sort of decade since to look at broad climate-related issues, water issues, forest issues, and it's sort of given us sort of a unique insight into the sort of world of sustainable finance, of corporate action on climate, on biodiversity, on nature-related issues. And just to give you a bit of a snapshot, so from those first couple of years of only working with a handful of investors and just a couple of companies, CDP has grown massively to last year having almost 19,000 companies around the world and 134 countries reporting their environmental information, what they're doing, how they're performing on these issues to us. We work with over 680 investors representing $130 trillion in assets to request this information, shape the questions that need to be asked of companies, of capital market actors. We work with large buyers as well to really understand what's going on in the space. We also have a very active cities and states program, including a number of cities in Latin America that work quite closely with us to sort of disclose information and really shape sort of best practice in environmental action. And that gives you a bit of a snapshot of what we do. And we've sort of really built up this sort of broad network working very closely with companies, with financial institutions. But one of the areas that we've also really started to spend a lot of time working is working increasingly with policymakers, increasingly with regulators, because while we've seen drastic improvements in sort of the way corporates, the way financial institutions are sort of understanding, measuring, reporting environmental risks, environmental opportunities, voluntary action alone is insufficient. And so we've been working for a number of years now around looking at sort of the state of environmental disclosure, and particularly the policy and regulatory side. And we've really recognizing the risks that many of us are here to sort of talk about today, and I'll get into a bit more detail. We've started to see mandatory climate-related financial disclosure becoming really a norm across much of the G20 and many other countries. This is put in legislation and regulation, the requirement for companies to consider and disclose and report on climate-related risk. Beyond climate, policy and regulation on water-related disclosure is really gradually maturing across the G20. We're seeing promising developments, but it's happening at a much slower pace than we're seeing with issues like climate. And then biodiversity-related disclosure is very particularly on the policy side, regulatory side, but also in terms of some of the action that we're seeing, despite the severity of the issue, is still very much in its infancy, and there's a lot that needs to improve in this space. We have a policy brief looking at the sort of state of environmental disclosure, and particularly policies coming out in the next 2 weeks. So please have a look. It's a shameless plug. There's a QR code here if you're interested. But just to sort of touch on why mandatory disclosure and policy regulation particularly is important, is environmental disclosure is really the bedrock of environmental action by corporates, financial institutions, whether it's managing risks, managing impacts,
And as I've mentioned, voluntary disclosure is increasingly becoming a norm, but significant shortcomings still exist. And therefore, more must be done. And we're seeing this sort of convergence of action by corporates, financial institutions, but also critical action that's needed from policymakers, from regulators. And we've really seen disclosure requirements where they've been adopted, helping to create a level playing field where companies, investors really consider and report on environmental risks, opportunities, dependencies, impacts in a coherent manner, how they're integrating this into their governance processes, their strategy, their risk management, their metrics and targets. Some of the sort of key learnings that we've really sort of been reflecting on a lot in the sort of policy regulatory space around disclosure is the extending reach of these climate disclosure regulations, which is very encouraging, but a sort of need for broader approaches around holistic approaches around environmental impacts, environmental dependencies, environmental risks and opportunities. And so really some of this limitations that we've seen in a lot of countries and a lot of jurisdiction is a sort of limited, narrow approach to what these risks are and how these manifest in the economy, financial system, and therefore the ways we're addressing them in policy regulation need to be a lot more comprehensive. Another quick one to touch on is the sort of comply or explain on the policy side, in that in many cases, obviously, some of these topics, some of these issues are new, and so often requirements can't be introduced right away, but eventually there's going to be a need to sort of have key metrics, key issues around environmental risks really brought into the mainstream and required of companies, financial institutions, so that we're getting that sort of consistent, comparable information, data, and approaches to understanding the way corporates, financial institutions are acting. And critically, non-climate environmental disclosure policies and regulations across sort of the globe in general are remaining sort of insufficient and need a lot further attention. Some of the sort of key findings from this report that we have coming up and from some of this work is that almost 50% of G20 countries have climate-related disclosure requirements, typically being based on the TCFD. Only 30% of G20 jurisdictions have introduced or are in the process of introducing water-related disclosure requirements. And then only a few jurisdictions, including Brazil, EU, Indonesia, Singapore, have minimum disclosure requirements around forests. And so this gives you a bit of a snapshot of some of the what we're seeing, particularly on the policy and regulatory side. And so to sort of really encourage and continue to sort of push best practice in particularly the policy and regulatory side, we're releasing sort of updated principles for what this best practice should look like in policy, in regulation. And I'll quickly touch on a few. I think the first one here being that policies, regulation on environmental disclosure really need to ensure that they're approaching environmental integrity, addressing risk, addressing opportunities, dependencies, as well as impacts on people and planet with a holistic environmental approach, not just looking at climate in a silo, but really thinking about our broader planetary boundaries and how we need to sort of have transparency on these. I think quite crucially, really ensuring comparability and interoperability of disclosure regimes across countries. We're seeing many new framework standards being developed, which I'll touch on a little bit more, but really ensuring that these are interoperable, comparable across countries, because if we have different approaches and fundamentally different approaches in different markets, it's going to create market confusion, particularly for investors, but then also can create unnecessary and undue burdens for corporates as well. So we really need to streamline policies where possible. I think quite critical is that disclosure, whether it's the disclosures itself or policies and regulation, it really needs to be rooted in the science. It really needs to be connected to what we understand about the science, whether it be climate, water, biodiversity science. And that ultimately to sort of really build
systemic resilience to environmental risks, we need to bring in the scope of all businesses and financial institutions over time and build capacity where capacity doesn't exist. And this is particularly a key area for small, medium-sized enterprises and other companies. Quite crucially, I would like to quickly touch on as well the importance of transition plans, and we're seeing transition plans being sort of considered in many frameworks and standards, and even transitioning into regulation in some jurisdictions. We know we've set commitments, whether it be through the Paris Agreement to reach net zero by 2050, or through the Global Biodiversity Framework to halt and reverse nature loss by 2030. We know we have these goals. And so what are the transition plans? What are the plans that companies, that financial institutions have to ensure that their business models are really being resilient in this net zero, in this net nature positive world? I think this is going to be a critical area that we're watching and hoping will continue to develop. There's a few other principles, just for sake of time. I might skip over them, but please do come to our launch event. We'll be happy to share more detail on all of these principles. But I would like to also spend a little bit of time touching on another sort of recent report with a lot of sort of the data and what we're seeing from all of these companies that I mentioned, all these investors that report to us. I think just a couple of weeks ago, we launched a financial services sector report based on the 22 data that was reported to us. One sort of key highlight here is we've seen through the Task Force on Climate-Related Disclosures, the TCFD, a really common framework that many companies, many policymakers have adopted, the importance of disclosing Scope 1, Scope 2, and if appropriate, Scope 3 emissions. TCFD updated their guidance, suggesting that all organizations should continue disclosing Scope 3. And this is really critical for companies to look at, for financial institutions, for policymakers to really think about, because especially for when it comes to financial institutions, those emissions, those Scope 3 emissions can't be left off the table, because they're 750 times larger than Scope 1, Scope 2 emissions. And so really sort of addressing the sort of full value chain of emissions for financial institutions is critical here. Some high-level stats from what we saw last year in all of the financial institutions that disclosed to us. We had almost over 550 financial institutions. This is a 67% increase in 2020. So that alone is really encouraging the level of uptake, interest in disclosure, and financial institutions really looking at these issues. Of those, 271 disclosed on forest, 275 disclosed on water security, 260 disclosed on all three of these themes. This gives you a bit of a regional snapshot across all of the regions in which CDP works with, in which we work with financial institutions, with Europe seeing sort of clear climate is the most commonly disclosed to across the three themes that we request information from companies on. And then Europe really being sort of at the forefront with Asia Pacific, catching up quickly, North America, Latin America, and then Africa and the Middle East. It gives you a bit of a breakdown of the financial institutions responding. The assessment that we did of these disclosures, of the data that they provided to us, looks at the sort of key areas that are critical to the way a company operates. We look at governance, strategy, implementation, risk management, metrics, and targets. And in looking at these, some of the sort of key findings to really bring out is that while many financial institutions are really getting grips with climate, we see a lot higher numbers here. Only 10% of financial institutions currently measure their portfolio impact for forests and water, and encouragingly, we see 30%, an additional 30% planning to do so. So there's uptake here. But to reach the goals that we've set out, whether it be in the Global Biodiversity Framework or elsewhere, through national commitments, national plans, we really need to ensure that we're ensuring quicker uptake.
With risk management, only 20% of financial institutions are currently assessing their portfolio exposure to nature-related risks and opportunities. And critically, greater than 50% of these are beginning to assess their portfolio exposures, identifying financial material risks, financial material opportunities, which is really encouraging. Just to skip the last slide, but this is really encouraging because it's critical. We know that more than half of the world's GDP is moderately or highly dependent on nature. And so they must consider nature, because these risks, if they're not being assessed, financial institutions are going to be missing the transition risks, the physical risks that are going to be emerging from the real economy and can cause serious issues for individual financial institutions, but also the financial system as a whole if we're not managing this carefully. On governance, only 32% of financial institutions reporting to CDP have board-level oversight of forests and/or water issues, compared to 91% that have oversight over climate-related issues. And so, again, it's not all bad news here, and hopefully I'm not being too pessimistic, but I think one of the key messages that we're really saying to a lot of our stakeholders we work with is we need to get the way we treat forest issues, water issues, broader nature-related issues on par to how we're starting to manage climate-related issues in financial institutions. A couple of key findings. I will touch on this briefly, but I think some of the panelists will speak to this a bit more later, because there is work being done to improve nature and scenario analysis. So despite any sort of really clear guidance on this, some are starting to do this already, which is great, really assessing their risk around scenarios. I think some of the great work NGFS is doing will really pave the way for financial institutions to do this in a meaningful and consistent way. Banks are leading on board level oversight over climate and nature-related issues, and an emerging 23% of banks have started including forest-related covenants, and 20% have covenants related to water. I'll just sort of end here on this sort of quote from our Chief Impact Officer, which is, again, sort of highlighting this point that I've really mentioned here. We need to transition to net zero. We need to manage climate-related risks, but the private sector really needs to step up on incorporating nature into their decision-making, shifting finance away from destructive activities and towards truly sustainable ones. And we're really excited about the launch of TNFD in September, and I've been working with them closely to create this framework that will help companies, financial institutions really be able to do this in a consistent, coherent, and standardized manner. Happy to take any questions, but I might stop there. Thank you. Thank you, Evan. Obrigado pela sua apresentação. Pessoal, eu acho que é importante também lembrar que aqui o painel está aberto para vocês que estão participando colocarem as suas perguntas, né? A gente tem a parte de perguntas e respostas, então fiquem à vontade de também utilizar essa plataforma para trazer perguntas e dúvidas para os nossos participantes, ok? Obrigado pela participação. Conforme for aparecendo mais perguntas, eu direciono para você, né? Acho que é importante a gente reforçar, né, a importância dos padrões e pensar que esse mundo é único, e não só a saúde da economia e das pessoas, né? A gente precisa dos dois funcionando muito bem, né? Tanto o lado financeiro, ter a economia, que é fundamental, né? E fazendo isso, cuidando das pessoas, né? Porque sem isso não tem prosperidade, não tem vida, né? E é muito importante esse frame que o CDP trabalha. Bom, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, eu vou passar então a palavra para o Fabiano, que vai ajudar a trazer um outro ponto de vista dessa visão macro desse cenário, e também contar um pouco mais de Brasil, né? Então, Fabiano, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Jefferson, Fernanda, toda a organização aí do Lab, um trabalho colaborativo, pelo convite, é um prazer estar aqui. Vou direto aqui compartilhar o slide.
Ok, então acho que todo mundo está vendo aí, né? Sou servidor do Banco Central, trabalho no Departamento de Regulação Prudencial, na consultoria internacional. Vou aqui apresentar minha perspectiva, não necessariamente vamos dizer assim, até para a gente poder olhar mais para frente e não necessariamente a perspectiva do Banco Central, mas vou fundamentar aqui com base na ciência, na verdade partindo dela e aí fazendo uma amarração com, enfim, com disclosure, com vários pontos que o Evan já tocou aqui e ok, então já ia passar para inglês aqui. Vou dar uma abordada nas ciências do sistema Terra, né, que dá uma amarração em todas as questões ambientais que são relevantes ou nas principais em termos de planeta. Acho que isso tem muito a ver com esse momento que a gente vive de entender que não é só clima e é um todo muito mais complexo, interligado, e abordar o princípio da causa e efeito, né, que é uma coisa assim fundamental na ciência e que a gente pode tendo um pouco de um olhar atento para a extensão da ciência, ver que tipo de implicações isso traz para a gente. Então, vou pincelar aqui perspectivas econômicas que tentam lidar com essa, vamos dizer, nova fase do mundo, né? E mencionar as abordagens regulatórias que a gente tem, né? Nas duas linhas que a gente tem, uma mais focada em risco e outra mais focada em responsabilidade, que são interligadas, e terminar trazendo algumas consequências do que a gente está discutindo em termos de políticas, mas que podem afetar todo, vamos dizer assim, todo o range da vida, né? Desde da pessoa até a governança internacional. Então, começando aqui uma parte que ainda bem já está ficando bastante discutida dos limites planetários, né? A gente tem esse é o gráfico mais recente dos limites planetários, então não vamos entrar no detalhe aqui, mas tem questões de biodiversidade, questões de acidificação do oceano, e vários, quando ele foi feito a primeira vez, eram bem menos limites que tinham sido extrapolados, e a gente vê que num pequeno período de tempo já se ampliou bastante. Aliás, isso é uma, um traço comum, né, da nossa época. O tempo da Terra passou a ficar afetado pelo tempo de uma vida humana. Antes, o tempo de uma vida humana era nada para o planeta Terra. Então, agora, às vezes, questões de 2 décadas, a gente faz uma diferença danada para o planeta consequentemente, para a gente. Então, esse é onde está aqui ultrapassando o limite, é porque a gente já extrapolou o limite. E o que significa? Se a gente estivesse dentro do limite, a gente não poderia ter, não precisaria ter esse esforço para questões climáticas em níveis planetários nem ambientais, a gente estaria dentro do espaço seguro de operar, né? Então, quando a gente extrapola, a gente está no espaço inseguro e aí tem algumas consequências que vamos comentar aqui um pouquinho. Só vou dar um destaque, como a gente tem aqui um foco em biodiversidade, então os limites planetários eles são uma síntese, né? Ele é bem sintético. Então tem muito mais coisa. Por exemplo, no oceano ele trata apenas do processo de acidificação, mas tem vários processos em larga escala, como, né, eutrofização, morte dos arrecifes de corais, perda da fauna, plastificação, poluição sonora, enfim, tem várias dimensões, né? Tem por exemplo, um Scientific Warning publicado só focado em oceano. Então, aqui é uma questão sintética. Em todos os temas a gente pode abordar um pouquinho mais, por exemplo, na biodiversidade. Trouxe aqui para complementar esse artigo aqui, Defaunation the Anthropocene, né, publicado na Science, que traz uma medida da dizimação das espécies terrestres de animais livres, né? Que equivale, se a gente converter, por exemplo, se a gente comparar com a pandemia, a dizimação que a pandemia fez na gente, a gente equivaleria a 18 pandemias e meias,
mais ou menos, não para uma espécie, para todas, desde o besouro, espécies terrestres, né? Aqui, aquático está em outro lugar, até o elefante, e todos os anos, desde 1970, né? Então seria assim uma permanente pandemia. E várias coisas, vários riscos decorrem disso. Mas o que eu queria chamar a atenção, num segundo momento, é o que está por trás desse extrapolamento dos limites, né? Que a gente vê bem pouco discutido. Inclusive, é publicado no mesmo artigo. Nesse artigo aqui, Trajetória do Antropoceno, a Grande Aceleração, tem esses gráficos socioeconômicos e os gráficos relativos à pressão no planeta Terra. Então, a gente vê que, na altura de 1950, mais ou menos, quase tudo vira uma exponencial, e, e isso que põe, né, que está por trás do extrapolamento dos limites e da criação dos riscos. Então, a gente tem que olhar para de onde surgem esses riscos, né? Então, enfim, em termos de perspectiva, já há muito tempo que na economia tem uma linhagem que trata disso, inclusive até antes das ciências do mundo natural, vamos dizer assim, categorizar, né? Que a gente tá afetando os processos terrestres como um todo. Por exemplo, o economista Herman Daly, esse artigo aqui, de onde tem essa imagem, ele é de 2015, mas o trabalho dele é dos anos 80 ou mais para trás, 90, né? Ele traz a categorização do mundo vazio, por exemplo, no qual a gente criou a nossa ciência econômica, vamos dizer assim, baseada na microeconomia, mais mainstream, onde os recursos econômicos e humanos eram poucos e a natureza era muita. E agora a gente está no que ele chama de mundo cheio, onde os recursos são muitos, econômicos e também de trabalho, e a natureza que é o fator escasso. Isso muda tudo, né? Aqui, no caso, está falando da fauna marinha, né? Mas, na verdade, é mais escasso ainda em questão de sumidouro. Então, a gente tem escassez de recursos, mas mais escassez ainda de sumidouro para poder lidar com a pressão que a gente exerce sobre a Terra. Como é que a Ciências do Sistema Terra veio a chamar isso? Veio a chamar de antropoceno, né? Ou qualquer outro nome que a gente também é outra coisa que a gente discute pouco no sistema financeiro. Às vezes a gente dá uma atenção muito seletiva no que a ciência traz. E isso tem umas implicações para o tipo de ação que a gente tem, né? Independentemente do nome, você tem esse processo, né, que está em tudo, tá no ar poluído, por exemplo, que é uma dimensão para a saúde humana importante, equivalente a uma pandemia em termos de mortes anuais. Nada disso está nos limites planetários. Então, enfim, e também antes do próprio Daly já tinha gente que vinha com isso, né? O primeiro artigo é da década de 60, né, que tratava assim de economia cowboy, onde você sempre tem outro lugar para ir, para explorar, para poluir, para lançar outra coisa, vamos dizer assim, e para converter o solo, e a economia astronauta. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que conviver com aquilo, porque o, é, o ser humano ficou grande, né? Nossas atividades em relação ao planeta. Então, a gente vive no mundo cheio. Uma coisa que assim, eu quero destacar, que acho que é um atalho para a gente perceber o grau de interconectividade e complexidade. Tem coisas simples e tem coisas complexas, né? Tudo é simples e complexo ao mesmo tempo, depende de como a gente enfoca. Então, com toda esse desenvolvimento das ciências do sistema Terra, são cientistas naturais que olham para o planeta como um todo, né? E para a interligação de todos esses processos. Sei que vários de vocês aqui conhecem bem, mas né, a gente tem que dar uma pincelada. Até o final do século XX, não tinha nenhum, que eu tenha conhecimento, climate tipping point identificado na ciência. Então, isso é uma coisa que o primeiro artigo foi de 2005, aí em 2008 já tratando de vários tipping points possíveis. Em 2018, o Stephen, que não é um artigo de climate tipping point, mas é mais de trajetória do planeta Terra,
Ele lida com vários, porque ele tem que fazer o resumo para poder considerar isso, vários tipping points, mas nenhum deles seria acionado, né? Não, o gatilho deles não se daria em nenhum dos casos, isso é 2018, é bem recente, antes de 2% de aquecimento global. E aí a gente vê que de 2018 para 2022, tem essa publicação aqui do McKay, na Science, né, alertando que mesmo a 1,5%, que a gente está na trajetória para estourar muito mais, né? Enfim, mesmo os dois estamos na trajetória, enfim, já pode acionar vários tipping points. Então, você tem um desarranjo em alguma parte da Terra. Ele identificou 16 climate tipping points, 10 deles de tamanho global e 10 deles de escala regional, que retroalimenta o processo climático. Então, você pode ter até um cascade effects, que já é uma coisa tratada lá no Stephen. Ou seja, é muito difícil você considerar esses climate tipping points, quanto mais cravar ou quanto mais saber que efeitos vai sair de cada um desses. Então, na verdade, cada décimo de mudança climática conta, né? E então, aqui o que eu chamo a atenção assim, onde está a fábrica de risco? De onde surgem esses riscos, né? Assim, vamos olhar causa e consequência, olhar causa e efeito, né? A causa está voltando aqui nesses gráficos ascendentes de pressão sobre a Terra. Então, enquanto a gente não inverter esses gráficos, a gente não vai ter um mundo caminhando para a segurança. A gente vai estar em rota de colisão com o planeta Terra e a gente vai estar em rumo, várias pessoas falam na ciência, né, a um futuro tenebroso. Então, então a gente precisa inverter isso. E daí a gente tem várias. Isso dá dicas para várias coisas que a gente pode abordar, né? Em termos de políticas, em termos de cidadão, etc. A gente vê, por exemplo, que as causas são poucos, os efeitos são muitos. Mas eu vou voltar a isso. Primeiro, eu quero dar uma pincelada na nossa regulação. No Brasil, graças ao trabalho anterior, a gente tem duas vertentes de regulação. Então, a gente tem eu vou falar primeiro dessa vertente aqui, que, né, foi mais desenvolvida depois, embora tenham nascido juntas, mas do gerenciamento dos riscos social, ambiental e climático. Então, a gente tem, nessa vertente, traduzindo, é a própria instituição, como vocês sabem melhor do que eu, gerenciando suas possibilidades de perda financeira. Então, o olhar do risco para a instituição financeira, né? Então, a gente tem as resoluções aqui, para quem quiser ter a referência, e na verdade, isso é o arcabouço geral de Basileia, adaptado e considerando os novos riscos emergentes aí, climáticos, no caso das orientações de Basileia, mas no nosso aqui, mais abrangente, ambiental e social, né? Já demos essa amplitude maior desde o início. E a gente tem também a linha de política de responsabilidade social, ambiental e climática, que estabelece princípios, diretrizes e ações para efetividade, né? Não adianta ter política sem ação, ou sem ação efetiva, está na norma também. E a gente tem essas duas, mas e precisamos realmente dessas duas, né? Porque a causa, onde está a causa? A causa está na nossa política de responsabilidade. Isso quer dizer que as duas não são importantes? Não, as duas são importantes. Se eu souber que minha casa, ou conseguir calcular, ou tiver uma chance de ela pegar fogo ou inundar, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu também não posso, como cidadão, todo mundo tem seu nível de responsabilidade, dizer que, enquanto eu não conseguir calcular, ou enquanto o risco for pequeno da minha causa, eu não vou fazer nada. Então, se a gente se focar só nisso, que não é o caso do Brasil, a gente sai, né, de uma coisa urgente, que é mudar agora, por isso que a gente não consegue mudar, para uma coisa que depende, eu vou ter que calcular no futuro, né? Tanto que a gente tem várias coisas acontecendo no planeta e a gente não tem nenhuma instituição financeira
que quebrou por conta de risco climático. Então, a gente tem que complementar mesmo, como o Brasil faz, e, a meu ver, seguir trabalhando nessa linha da política de responsabilidade social, ambiental e climática, que é o lado da causação, assim como os outros reguladores também lidam com o lado da causação, né? Quando a gente se preocupa com energia elétrica, é porque a energia elétrica causa mudança climática que afeta todo mundo. E não tem, mesmo que a gente não consiga calcular ou não enxergue, não tem como diversificar para fora do planeta Terra, né? Tudo depende da estabilidade do planeta Terra, né? Mas a gente volta a isso. Então, esse aqui já é meu penúltimo slide. Quais as implicações para políticas que a gente tem? A gente não vai abordar aqui, né? Mas pode ficar para pergunta. Vai do nível pessoal, entidade, setorial, país, governança global e também níveis, outras questões, né? Taxação, contabilidade, tanto do carbono como, enfim, tem várias coisas que a gente afeta, mas várias coisas a gente tira de ter atenção para a ciência, uma atenção assim mais global, mais holística, como disse o Evan, e olhando causa e efeito, várias coisas a gente tira. Por exemplo, disclosure. O que é essencial no disclosure? O que é mais importante? O total de pressão que eu exerço como vamos dizer, uma empresa, ou a intensidade? Dando atenção para as ciências do sistema Terra, claro que é o total. É o total físico, não a intensidade, né? Se eu tiver meu filho sendo espancado, vamos dizer assim, aí ou você vai chegar para a mãe dele ou tá dizer, não, estão dando menos murros por pessoa, mas agora tem gente terceirizada fazendo no outro país, tem mais gente dando murro, o murro é mais forte, enfim, o murro não pode ser mais forte, né? Já é intensidade. Então, várias coisas a gente resolve com isso. E a escala não pode ser negligenciada. Quando a gente ficou grande em relação ao sistema Terra, não pode tirar a escala de foco e focar, eu estou fazendo mais, por exemplo, eu troco uma lâmpada que gasta menos energia. Tá, ótimo. Mas aí eu mudo para uma casa muito maior, tenho muito mais lâmpada, tenho muito mais cômodo, tem muito mais gente rica com mais causa. Claro que a gente não vai diminuir para o planeta. Então tem que olhar a escala. Net zero. Reduzir, a gente não consegue. Uma outra analogia a gente pode fazer com o alcoólatra, né? O alcoólatra, você chega a tudo. Primeira coisa que possivelmente ele pode dizer, posso dormir mais cedo? Posso regenerar meu fígado aqui comendo melhor? Pode. Tudo isso é bom, é positivo, mas tem que reduzir a ingestão de álcool. Então, assim, reduzir é mais importante do que o net. As finanças que vão regenerar, recuperar o bioma são importantíssimas, mais do que, vamos dizer assim, só diminuir, aumentar a eficiência. Até porque tem um efeito demonstrativo de mostrar que a gente pode organizar as coisas de outra forma. Mas não pode tirar a importância de a gente reduzir o que agride, o que cria os riscos. A gente não tem como recuperar o planeta na escala que a gente tem afetado ele, né? É óbvio. Então, e este ano é mais importante do que 2030, 2050, né? O futuro, ele é feito de uma só substância, que é presente. Então, se a gente não muda, quando a gente olha para os países, o primeiro acordo climático é de 1992. Aí você olha para os países, vários países conseguiram reduzir, tinha meta, muitos não, e para o globo como um todo, não. Então, nem mesmo a primeira coisa climática a gente tem conseguido reduzir para o planeta, e daí vem os riscos, né? Último slide aqui, a gente... vou ser mais rapidinho. Então, assim, lidar com a causa é muito melhor do que lidar com antecipar efeitos. Se a gente for depender de antecipar efeito, você não consegue calcular, não tem metodologia que consiga considerar os efeitos dos climate tipping points para dar uma encurtada, né? Então, a gente pode não enxergar as nossas dependências. E aí vou dar um exemplo, amarrando aqui com a próxima apresentação, que é no campo dos seguros. Por exemplo, no nosso Proagro, a gente tem, que é o seguro da agricultura brasileira. A gente está no terceiro ano de estresse absurdo. Por exemplo, ano passado, o orçamento era 400
milhões de dólares. E a gente gastou mais de 1 bilhão e 200, 463 milhões, e a gente gastou mais de 1 bilhão e 200. E quase não fecha o ano, foi uma crise, né, que a gente tem. E é o terceiro ano consecutivo, contando com esse, que a gente tem esse estresse. A gente teve alguma metodologia de teste de estresse que antecipou isso? Não. Mas mesmo que a gente tivesse tido, a gente ia fazer o quê? Alguém ia casar o dinheiro? A gente ia realmente se preparar? Como é que o teste de estresse se conecta com a política que nos livra ou nos protege, ou cria um futuro melhor? Então, essa é a importância de a gente trabalhar a responsabilidade e o lado que crie, né, no presente, um futuro diferente. Obrigado, fico por aqui. Obrigado, Fabiano. Acho que as suas considerações foram bastante importantes, né, trazendo um pouco, não só dessa visão macro, né, eu estava até comentando aqui com a Beatriz que essa imagem, as imagens que você traz são bastante ilustrativas, né, para trazer provocação, reflexão para quem está participando. E foi bacana você trazer a conexão com todo o arcabouço regulatório, né, mostrando o quão tangível já são as ações que estão sendo feitas e a importância das adequações, né? Então, eu convido mais uma vez, pessoal, para colocar as perguntas, né? Eu vou fazer as perguntas para os palestrantes no final do bloco, né? E vou passar a palavra agora para a Ana Paula, né? Trazer um pouco também da experiência dela e um pouco do contexto também desse setor tão importante que é o de seguros, tá bom? Então, Ana Paula, a palavra é sua. Olá a todos e a todas, bom dia. Obrigada aí ao Lab pelo convite. Esse é o tema que, né, não é o que é o tema da moda por tudo que está acontecendo, né? Como a Fernanda falou, a gente estava batendo papo um pouco antes de começar, né? Falando aí de tragédias, né? Estamos vivendo num verão, eu nem vou falar que é veranico de inverno aqui no Brasil, mas a gente está vivendo assim um pleno verão, né? Que muita gente vai dizer que é o El Ninho, mas assim, não é só o El Ninho, né? Então, assim, os oceanos não estão aumentando de uma forma esperada, né? Estão acima do esperado. Quando você tem temperaturas em São Paulo batendo 33, 34 graus centígrados em pleno agosto, no meio do inverno, tem alguma coisa errada, né? Não está certo. Acabei de voltar de Belém, não conhecia e sabia, e a notícia que eu tinha em Belém é que chovia todo dia, né? Ali que, né, se não chovia todo dia, eu chovia o dia inteiro. E eu peguei 3 dias de completa seca, sem cair uma gota d'água, né? Num lugar que é notadamente conhecido por suas chuvas torrenciais. Então, tem alguma coisa de errado. E quando a gente olha, né, dentro dessa perspectiva, você pensa realmente precisamos de instrumentos financeiros, precisamos de algum tipo é, de lastro que auxilie, né, a população, auxilie a sociedade neste enfrentamento, porque os, a- acho que a apresentação do Fabiano e do Evan foi muito esclarecedora nesse sentido, assim, então aí a gente é como se a gente realmente estivesse combatendo o mundo, né? A gente está indo de uma forma muito contra ele, né? Então, assim, eu preciso de alguma forma parar e de alguma forma me preparar. E eu vou acabar colocando aqui uma rápida apresentação, só para dar um contexto do setor, né, para aqueles que não conhecem, né, um pouquinho em termos de números. E aí depois acho que a gente também abre um pouco mais aberto o debate, falando aí de potenciais e do que a gente tem para a nossa agenda. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que eu vou precisar de uma ajuda, né? Deixa eu achar. Esse focar. Gente, aonde eu consigo? Eu lido mais com Teams. Eu não estou aqui, eu não estou conseguindo colocar aqui para dividir a tela. Ana, tem uma setinha verde embaixo da tua tela. Achei brilhante, né? A Isso. pessoa não enxergava, desculpa. Não. Aqui.
Acho que agora todo mundo vê, vou botar em modo apresentação. Está enxergando agora? Tem, Ana. Está em Então modo tá bom. apresentação, pode seguir. Então tá bom. Então, falando um pouquinho do nosso setor, né? A estrutura do mercado brasileiro, né? E a gente é composto por 121 seguradoras, né? São 12 entidades de previdência privada, 933 seguradoras e planos de saúde. A gente gera 252 mil empregos, né? Temos dentro da nossa estrutura do mercado, né? 128 mil corretores, temos ainda 119 empresas de resseguro e 16 empresas de capitalização. Falando um pouquinho da confederação, a gente está dentro do sistema confederativo nacional e nós congregamos, né, são as empresas de seguros, as seguradoras, as empresas de previdência complementar e as empresas de plano de saúde e de capitalização. Né? É o que está dentro da nossa estrutura enquanto entidade de representação. Corretores, né, que são os nossos brokers, né, aqueles que intermediam o nosso negócio, e as resseguradoras, elas têm entidades próprias de representação. E aí, falando um pouco, né, do que a gente representa no país, né, em termos de números, né, hoje a arrecadação do setor representa cerca de 6,2% do PIB nacional. A gente é um investidor institucional que financia cerca de 25% da dívida pública nacional. Nós somos entidades financeiras, né? A gente ali administra aquilo que se conhece como poupança popular também. Então, e por conta disso, a gente tem reserva técnica, nós temos, né, ativos financeiros, e é algo em torno da ordem de 1,8 trilhões de reais. Então, essas reservas elas surgem justamente para repor, né, para indenizar empresas, pessoas a população de um modo geral. Aí falando, né, abrindo um pouco mais esses números, né? Então a gente abre ali os 6,2% do PIB, né, o que é representado por 618 bilhões em arrecadação, é o que tivemos em 2022. E ali a gente faz uma segregação para vocês de quanto representa, né, estes valores. Então, né, a nossa maior arrecadação está em saúde suplementar, né, ela é seguida ali pelos produtos de vida e previdência, né, depois segue na sequência são os produtos de seguros de danos, né, patrimoniais, e aí a gente vai entrando aí ainda riscos de pessoas e depois de capitalização. E aí, quando a gente fala em termos de indenizações, a gente responde por cerca de 4% do PIB, a gente devolve, né, para a sociedade, em termos de indenizações, cerca de 450 bilhões de reais, e aí a gente tem, né, Fabiana, a gente até traz aqui um pouco, abrindo um pouco do número do rural, né, então a gente tem ali o rural representando 10,5 bilhões, a gente tem, né, o automóvel representando 30,7 bilhões, aquele produto reconhecido como prestamista, aí 2,6 bilhões, né, responsabilidade civil, os famosos RCs, 1,5 bilhões, e transporte, né, está em 2,9 bilhões. É um setor, né, que realmente a gente às vezes não tem muita visibilidade do que ele representa, mas assim, eu falo que do ponto de vista de sustentabilidade, seguros nasce para trazer sustentabilidade, né? O seguro nasce para trazer perenidade, né? Para as economias, para a população, é algo que ele é inerente, né? É parte estruturante desse produto. Aqui a gente abre também um pouquinho mais esses números, né? Então, para vocês olharem, né, as contas gerais, então, né, a devolução em saúde suplementar representa cerca de 51% desse valor, então a gente está falando de 230 bilhões. E para vocês terem uma ideia, né, em termos de representatividade, né, falando, por exemplo, de pandemia de Covid. Covid era uma cobertura não amparada, pandemias são coberturas não amparadas por seguros de vida,
mas houve uma decisão dentro do episódio pandemia que, né, seguradoras no Brasil iriam promover essa cobertura, né, iriam amparar a população, mesmo não estando ali dentro dos contratos de seguros estabelecidos, e o setor pagou cerca de 7 bilhões de reais só em indenizações em razão de falecimentos por conta da Covid. Então, assim, é um setor que ele realmente é robusto, e ele é cada vez mais cada vez mais ele tem um viés de crescimento, e aí a gente tem, né, um plano voltado para isso, e é um setor que tem uma saúde financeira muito grande, e ele realmente pode ser aí um grande aliado do ponto de vista de construção de resiliência à transição climática. Ainda falando, né, em termos de alcance do seguro, né, a gente vê que, né, a gente protege os investimentos em infraestrutura, a gente trabalha a garantia de renda no seguro rural, a gente dá proteção à economia digital, né? A gente hoje não tem como falar de pensar não pensar em riscos cibernéticos, né? Nós trabalhamos, né, na mitigação da inadimplência, a gente protege a vida e a gente dá manutenção aos bens. Então, assim, e é por isso que eu falo, né, seguros é sustentabilidade, ele traz realmente perenidade, ele tem conversas transversais, né, com todos os setores da economia. E aí, entrando já um pouco em sustentabilidade, né, a gente, enquanto confederação, esse é um assunto que há muito tempo é discutido dentro do setor. O que a gente visa hoje é realmente, né, fomentar boas práticas em ESG, né? A gente quer construir iniciativas voltadas à proteção de pessoas e patrimônio, né, público e privado, contra os efeitos da mudança climática. A gente quer focar realmente na criação de novos produtos e serviços, né? E aí realmente fomentar políticas públicas e trazer desenvolvimento sustentável para o país. O setor de seguros, ele de uma forma geral, ele sempre foi um pouco mais discreto na sua atuação, não do ponto de vista de representatividade, mas do ponto de vista de se posicionar. E hoje a gente entende que não dá mais para ser assim. Precisamos realmente, né, ele é um instrumento financeiro essencial. Eu falo que ele pode comprometer um pouco, né, no quesito a renda, quando você paga pelo seu preço, paga o seu valor, mas no momento que você precisa, né, o seguro ele indeniza. Né? Ele não tem aquele comprometimento de renda futura, ele é aquele produto que realmente ampara. E aí, assim, falando um pouco da nossa história, né, com sustentabilidade, para aqueles que não conhecem, a CNSEG, né, que é o órgão, é a maior entidade de representação do setor, né, é uma empresa, ela é cofundadora e apoiadora, né, da UNEP-FI, né, que é o braço financeiro da ONU, que é aqui parceiro também do LEB. A gente foi a primeira signatária, né, dos princípios de sustentáveis do seguro, né, do PSI. Então, assim, e é uma grande, né, foi um grande fomentador, né, e até hoje, né, tem empresas e tem seguradoras que são signatárias e têm apoiado essa iniciativa, que é essencial, né, de novo, a gente não tem como fugir dela. Falando ainda de história do setor com ESG e com sustentabilidade, ela começa em 2009, a gente assina um protocolo verde lá com o Ministério do Meio Ambiente para fomentar a sustentabilidade no setor. A gente vê, então, o crescimento dessa agenda ao longo dos anos. Em 2012, é o lançamento do PSI no Brasil, no Rio+20. Nós criamos aqui dentro da Confederação uma comissão temática para tratar do tema, né, de integração ASG. A gente tem ali o início de monitoramento, né, dos indicadores setoriais. Já naquela época, a gente tem 52%, né, do nosso mercado endossando o PSI, e um número, né, que começa ali a ser desenhado, onde a gente tem 19%, né,
das seguradoras, né, que incluem critérios de sustentabilidade em seus processos de precificação e aceitação de riscos, né? E aí a gente pula já para 2023, a gente tem o surgimento de iniciativas Net Zero para o setor, e a gente não fala só Brasil, a gente fala mundo. A gente tem 45 empresas, né, seguradoras e entidades ali representadas, supervisionadas pela SUSEP, que participam da Comissão de Integração ESG, e aí a gente está falando de 90% do market share do setor. Nós temos o nosso relatório de sustentabilidade, que começou a ser publicado em 2015, já em 2023, trazendo ali as referências diretrizes de GRI. 83% do nosso market share passa a endossar o PSI, e aí a gente tem um número, né, que já cresce, o que mostra o amadurecimento do setor. 93%, né, das nossas empresas passam a integrar questões ESG em suas estratégias de negócios, e a gente tem o nosso marco regulatório, que é a Circular 666. Falando ainda um pouco do nosso relatório de sustentabilidade, então o setor ele tem se posicionado em termos de mostrar o que tem feito em relação da adoção da agenda de ambiental, social e governamental. Então, desde 2015, desde 2015 a gente divulga o nosso relatório, a gente adota, os diretrizes internacionais, do Global Report Initiative, a gente tem a correspondência desses indicadores com o TCFD, e isso tem refletido, o compromisso do setor ao longo dos anos com essa agenda. No final, a gente deixa um QR Code, a gente convida todo mundo a conhecer os nossos relatórios, os nossos indicadores, e entender o que a gente tem feito no setor dentro dessa agenda. E falando aí um pouco mais especificamente, da Circular 666, então ela vem, depois de ampla discussão, e eu falo de amadurecimento do setor em relação ao tema, ela estabelece os requisitos de sustentabilidade para o setor, ela entra em vigor em agosto de 2022, depois de um período dela em consulta pública. Nesta consulta pública, a confederação e as entidades elas trabalharam em conjunto com o regulador. Então, o que é interessante, não foi uma surpresa, a chegada da circular não foi uma surpresa, na verdade, foi praticamente uma demanda do setor para começar a parametrizar, os requisitos de sustentabilidade dentro das supervisionadas, dentro do mercado como um todo, de uma forma que tratasse de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de equidade, e de níveis, com algum tipo de parâmetro, poderia assim dizer, Então, ele cria ali a gestão de riscos de sustentabilidade, Então, os riscos de sustentabilidade ele deve ser compatíveis com o porte das seguradoras, das supervisionadas. Assim como acontece no sistema financeiro, a gente também é segmentado, a gente tem 4 segmentos, Então, é S1, S2, S3, S4, obviamente, ela está ali, a classificação é de acordo com o seu tamanho e com a sua complexidade. Ela está inserida, e aí a gente, enquanto entidade regulada, os riscos de sustentabilidade, a gestão de riscos de sustentabilidade tem que estar inserida dentro do contexto geral dos sistemas de controles internos, e da estrutura de gestão de riscos das supervisionadas, De novo, isso são obrigações regulatórias que a gente tem da SUSEP. A supervisionada, ela deve elaborar políticas de sustentabilidade, ela deve elaborar estudos de materialidade, identificando ali os seus riscos de sustentabilidade. Obviamente, ela tem que levar em consideração o seu tamanho, ela tem que levar em consideração as suas atividades, os seus produtos, Enfim, ela deve entender o que é material ou imaterial quando trabalha a questão de riscos de sustentabilidade. Os riscos de sustentabilidade devem se integrar, na medida do possível, às políticas de subscrição, de crédito, de mercado,
né, as políticas de liquidez, enfim, ela deve estar, ela, obviamente, sempre na medida do possível, mas hoje é algo que é quase que é intrínseco, né? Você dificilmente você vê uma supervisionada que não integra já questões de ASG, né, na sua subscrição, né? E aí ela deve realmente, né, dimensionar todo o seu portfólio, né, de acordo com tais critérios, né? Isso aqui é só realmente são highlights da normativa. Ela é maior, ela está muito alinhada com o que a gente já viu no setor financeiro. A gente até imagina, obviamente, pelo tema, ela deve se aprimorar ao longo dos anos e de como o mercado for evoluindo, mas o nosso entendimento é que o mercado é muito maduro já com relação a esse tema. E falando um pouco, né, do que a gente tem desenhado, né, aqui em Confederação, do ponto de vista de ESG, a gente tem um projeto, né, um estudo que é construindo seguros para a transição climática, né? Você que já foi aqui já apresentado. Esse estudo é um estudo pioneiro no Brasil, é um estudo pioneiro na América Latina, né? Ele foi feito em conjunto com a UNEP-FI. A gente também tem questões olhando agendas sociais, né? Então, do ponto de vista sociais, então a gente tem aí um programa que a gente desenhou de seguros para trabalhadores autônomos de plataformas tecnológicas, né, para aquilo chamado de gig economy. E a gente sabe e quando a gente fala de programa de seguros, a gente não está falando necessariamente só de seguros de transportes, né, seguros, né, que estão ali protegendo os veículos com os quais essa economia, esses trabalhadores atuam, mas sim olhando toda a vulnerabilidade dele, né? Então, assim, a ideia é que ele tenha aí, ele tenha acesso, né, a todo um portfólio de serviços e produtos, de seguros, né, que sejam compatíveis com a sua renda e que protejam ele em vários aspectos da sua vida. A gente tem desenhado o setor, programas de seguros realmente voltados para populações vulneráveis, né? Aquilo que a gente chama de seguros inclusivos. Temos atuado aí na construção de seguros catástrofes. Então, assim, a ideia é realmente colocar um pilar seguros, né, como realmente um pilar estruturante do ponto de vista de resiliência, né, transição climática e a outros eventos. A gente também tem trabalhado e começado os estudos para pensar num framework, né, numa taxonomia para o setor, específica para o setor. A gente apoia a construção de uma taxonomia nacional, mas a gente entende que a taxonomia do setor de seguros ela tem que ser algo específica, né? Seguros sustentáveis e seguros verdes, ele tem que ter critérios, né, balizados nacionalmente, mas específicos com relação ao seu setor. E a gente tem fomentado, né, como nunca, o fortalecimento, né, de uma interlocução nossa com outras entidades, né, seja nacionais, seja no âmbito internacional, do ponto de vista de construção de estudos, entendimentos, né, iniciativas, do ponto de vista de transição climática. E aí, falando um pouquinho específico, né, da nossa do que a gente olha para o futuro, né? PDMS é um apelido que a gente dá para o nosso plano de desenvolvimento do mercado de seguros. São 65 iniciativas que nós lançamos em abril, né, lançamos em março, distribuída em 4 eixos temáticos, que passa pela imagem do seguro, canais de distribuição, produtos e eficiência regulatória. A gente sabe que, principalmente quando a gente fala de imagem de seguros, né, as pessoas olham um produto difícil de entender, às vezes não tão amigável no seu tratamento, então é algo que a gente quer mudar, até porque a gente quer acessar uma população que hoje não consegue acessar esse produto, seja porque não é bancarizado, seja pelo desconhecimento, seja realmente, né, porque não sabe como acessar, né, o seguro e esse produto financeiro, né? Quando a gente vê perdas, né, bilionárias em termos de eventos climáticos extremos, né? Então, a,
Recentemente, a Confederação Nacional de Municípios, né, colocou números que são assim gigantes, né? Então quando a gente vê que a gente tem impactos de ordem de 26 bilhões em perdas, né, em razão de eventos climáticos extremos, né, a gente não tem como ficar indiferente a isso, né, e tentar pensar dentro do, né, e acho que cada um individualmente dentro do seu setor, em pensar em como trabalhar em soluções, né, em como ser agentes que promovam soluções para isso. Então, assim, aí é como a gente enxerga o seguro. A gente enxerga o seguro que a gente deva ser realmente um fomentador de produtos e serviços e para amparar a população diante dessas tragédias, né? E diante de um cenário que realmente não tem, não se vê modificando aí a médio prazo, né? Curto e médio prazo. Então, dentro dessas metas, né, a gente entende, né, que o setor ele conversa e se conecta com os objetivos, né, a agenda de desenvolvimento sustentável do país e do mundo. Né? Então, a gente fala de proteção para a população vivendo em áreas de risco, a gente fala, né, de apoio à regulamentação do mercado nacional de carbono. Aí, aqui, como eu já trouxe antes, a gente fala de uma definição de auxiliar, né, o país na construção de uma taxonomia. E a gente fala principalmente, né, do ponto de vista de investimento de instituições, né, e aí de monitoramento de dados, que nos auxiliem né, em informações de riscos. Então, né, Fabiano, né, falando, olhando aí um pouco do que você já trouxe aí de seguro rural, né, um dos grandes problemas de seguro rural, né, existem já produtos que poderiam ser amplamente divulgados, né, amplamente comercializados, como seguro paramétrico, né, e, enfim, outras soluções, mas o que falta, e muito, né, são dados. Né, a gente sabe que essa granularidade a gente tem, quando a gente fala de informações meteorológicas, né, as estações são distantes. Né? Hoje mesmo, né, ouvindo de manhã cedo sobre o grande veranico que estamos tendo em São Paulo, né, a nossa principal estação meteorológica está numa região de mata, né? Está lá em Santana, uma região que é por si só mais fresca, né? Ela tem mata, então ela não tem o calor da selva de pedra. Então lá a temperatura acho que chegou a 32, 31 graus, mas a gente sabe de relatos de outras estações não oficiais que bateu cerca de 34 em algumas regiões. Então, assim, a gente precisa disso, né, do ponto de vista rural, para a gente conseguir pensar em produtos mais assertivos, né, e que tenham ali uma melhor, em que as entidades tenham ali uma melhor condição de precificação e aceitação do risco. E aí, ainda falando, né, dessa ampliação para chegar no futuro, né, para chegar realmente toda a população, uma das metas que a gente tem, né, até 2030 é alcançar 20% a mais da nossa população. Né? A nossa população ainda falta muito atingir. Né? Eu trouxe aqui um número em termos de, né, eu falei aqui de perdas, né, residenciais, né, foram trazidas pela CNM, né, para vocês terem uma ideia, né, só cerca de 17% das residências no país têm seguro. Somente 30% da frota de automóvel é coberta por seguro. Então, assim, a gente não fala numa oportunidade só de crescimento, a gente fala na capacidade e da necessidade de realmente da população ter uma proteção melhor. Né? Então, assim, e aí falando nisso, né, o que a gente pensa e a gente almeja para o futuro, que em termos de indenização a gente consiga aí alcançar 6,5% do PIB, né? A gente estaria falando aí em mais de 700 bilhões de reais retornando para a sociedade. E aí, obviamente, temos de arrecadação, quando a gente fala de indenização, né, a gente está falando em cerca de alcançar aí 10% do PIB, a gente está falando já em 1 trilhão de reais. Então, assim, já realmente indo para o final, né, assim, dessa minha fala, e já me colocando à disposição para a gente, né, para o nosso bate-papo, acho que, né, o seguro tem muitas pautas transversais,
né, a gente tem como auxiliar realmente numa agenda de adaptação, e aí olhando assim todos os setores de economia. Então, falando ainda de população vulnerável, né, a gente pode pensar em produtos que exijam, né, que não deixem de proteger, mas exijam, por exemplo, uma agenda né, de remoção de pessoas em área de riscos. Da mesma forma, a gente pode atuar em termos de desmatamento. Então, de repente, compromissos reais de empresas que possam ser aí amparadas por... e aí a gente olha para tudo, né? Então, aqueles que têm acesso a gente está falando de rural, a gente está falando de indústria, então empresas que se comprometam aí com o desmatamento zero, ou então com emissões de gases de efeito estufa. Então, assim, existe realmente o potencial do seguro, né, considerando da forma como ele é formatado e construído, ele realmente fomente uma agenda de adaptação, né, não só uma agenda de mitigação. Então, assim, eu entendo que, né, e assim, temos uma grande oportunidade, né, enquanto sociedade, né, de ampliar esse fórum, ampliar essa discussão, né, da gente realmente ressignificar, né, a abordagem de como é o seguro diante de cenários que a gente realmente, como a gente colocou antes, a gente não vê aí uma grandes alterações, né, em termos de curto a médio prazo. Acho que é isso, aí deixei aí o QR Code só para vocês acessarem nosso material, né, os nossos relatórios e tudo que a gente tem produzido, né, dentro de ASG no setor. Acho que é isso aqui. Legal, Ana. Obrigado pela sua apresentação. Eu acho que é bastante didático, né, e educativo trazer um pouco de o que é esse setor, né, de seguros tão relevante na economia, com os números, e também um pouco das ações que estão sendo feitas, né? A gente recebeu aqui algumas perguntas, né, dos participantes, e aí eu vou começar a fazer para vocês, tá? É, a primeira pergunta que veio, eu vou direcionar para o Evan, mas Fabiano e Ana Paula também fiquem à vontade de responder e complementar, tá? Que foi feito o seguinte, que a publicação, né, do primeiro conjunto de regras, regulamentações referente à comunicação, né, de informações feita lá na União Europeia, né, uma regulação chamada Delegated Regulation, né, agora de 2023, sobre a numeração 5303, né? A pergunta feita pela Jalusa é se esse tipo de ações, né, que envolve regulamentações, pode mudar essa realidade de análise dos riscos ambientais, né, dentro do setor financeiro, e se poderia incluir dados do Brasil, dado que aqui no país nós temos diversos fornecedores de companhias europeias. Então, Evan, você poderia trazer um pouco do seu ponto de vista? Sure, very, very happy to. Indeed, some of the work that the European Union has been doing has really been sort of pushing the needle, pushing sort of the corporate sustainability reporting space, especially as far as sort of legislation and regulation, to sort of new frontiers. And so, yeah, the European Commission just last month adopted new European or one of the first batches of European sustainability reporting standards, and those are standards that EU companies, as many as, and not certain non-EU companies. So there's sort of, it doesn't apply for all companies, but there's certain threshold criteria for EU companies, for example, being a listed company on a EU financial market, having EU regulated securities, or being over a certain size and annual revenue.
as well as certain non-EU companies. So that have sort of significant presence in the EU. So if that applies to a company, they will be subject to the corporate sustainability reporting directive legislation that was introduced, and have to report based on those European sustainability reporting standards. And so the standards there's currently 12 standards. So there's 2 for general requirements, and then there's 5 environmental standards on climate change, on water, on biodiversity. There's 4 social standards and 1 cross-cutting governance standard. And so for companies that fall within the scope of this legislation, and I think it's been estimated that it will impact as many as 50,000 companies in the EU and beyond, they will be expected to report to those standards and those disclosure requirements within those standards that are material to an organization. And so we've heard a lot other panelists talking about these risks, what is material, and so companies having a sort of comprehensive analysis, and lots of different organizations have given guidance on this. The European Commission, if this is what you're most interested in, will be issuing more guidance on how to do those materiality assessments related to these sustainability issues. But this is a big area sort of driving a lot of sort of expectations around what companies will need to report in the EU and beyond. I think some of the other main standards sort of to watch out, the ISSB, the International Sustainability Standards Board, finalized their general standard and climate standard in June of this year, and many organizations, many companies, many policymakers are IOSCO endorsed ISSB. So many are looking to those standards, and then the US SEC is expected to issue a final rule on climate towards the end of this year. So there's a lot of things happening that will really be bringing, whether it's climate reporting or broader sustainability reporting, into a sort of standardized expectation through regulation and legislation. So hopefully that answers your question. If you have specific questions about the sort of who this applies to and what those standards look like, happy to answer in more detail, but there's a lot I could go into there. Obrigado, Eva, pela resposta. Fabiana e Ana Paula, vocês querem fazer algum complemento? Eu posso para a próxima pergunta que eu estou vendo aqui, que as próximas são focadas para você, tá, Ana? Eu não sei se vocês querem comentar. Não, acho que a gente pode seguir. É pelo avanço na hora. Tá bom. Então vamos lá. A pergunta que veio para você, Ana, e caso o Eva e o Fabiano também queiram de alguma forma contribuir, fiquem à vontade. Quais as principais análises na avaliação de crédito para o agro, considerando os riscos atuais de impactos climáticos nas produtividades das lavouras? E a pergunta também complementa, né, que tipicamente, quando você fala de seguros, quais são os riscos climáticos tipicamente cobertos e não cobertos, né? Tentar trazer um pouco da visão aí do seu setor, Ana. Eu não sei Às vezes a Fabiana quer começar falando de análise de crédito, aí complementa com seguros, ou... Pode ser, pode ser. Legal. Bom, eu não tenho condições assim de indicar as principais análises nesse sentido, mas eu posso falar das que eu conheço. Tem um estudo até espacialmente explícito vamos dizer assim, dos custos da mudança climática para uma série de geração de energia, produção. Então, eu conheço esse artigo, mas não lembro de cabeça. Pode me passar um e-mail que eu passo. E ele, inclusive, monetariza o custo para o setor agrícola, tanto, vamos dizer assim, do desmatamento da Amazônia, ou em decorrência da mudança climática, algo assim, e mede várias linhas. E tem um muito conhecido, que ele não é vamos dizer, uma quantificação, mas ele sintetiza os grandes achados novos da ciência em relação ao futuro climático da Amazônia, né, que é a publicação O Futuro Climático da Amazônia, tem mais de um idioma, e lá, por exemplo, você tem, bem antes, né, de acontecer esse estresse no nosso seguro governamental, ProAgro,
e também no privado, né? E você tem que todo lugar, na verdade, do Andes até o sul do país, né? Tirando o Nordeste, porque o vento vem assim e desce. Então, toda a agricultura, inclusive da Argentina, depende, em certa medida, da Amazônia. E o sul do Brasil, especialmente no verão do hemisfério sul. Então, e foi, vamos dizer assim, a seca prolongada ou as condições mais secas no hemisfério sul, que tem uma grande parte da nossa produção, né? No verão, que, enfim, pôs esse estresse todo aí no nosso proagro. Então, as coisas estão conectadas. Agora, essas são as que eu conheço e posso ir atrás de especialistas no Banco Central que possam responder melhor. Tá bom? E qualquer coisa, pode entrar em contato. Ponto de vista de riscos cobertos e não cobertos, né? Então, eles se alteram, né, de acordo aí com a pólice, com a negociação, né, enfim, com cada seguradora. Como a gente falou, né, uma das questões um dos pontos que as seguradoras têm são políticas de subscrição, ou seja, políticas de dimensionamento, de precificação e aceitação de risco. O que a gente vê, obviamente, os normais, né, em termos de cobertura de seguros, né, então, é chuva, é excesso de chuva, é períodos de estiagem, é granizo, é vento forte, né, grandes oscilações de temperatura são, por exemplo, das coberturas que a gente vê em termos de eventos climáticos mais comuns, né? E aí leva um pouco ao ponto, né, quando a gente fala de discussão de seguro rural, a gente já tem soluções, né? O seguro paramétrico é um deles, né? Então, eu falei um pouquinho rapidamente sobre ele, mas é um seguro existente hoje. Eu falo que aí é uma posição Ana Paula, né? Pegando o gancho que você falou no início, o Fabiano ali, aquele, né, disclosure na tua apresentação, né? A posição Fabiana, que é a posição Ana Paula. Eu gosto do paramétrico olhando para todo o setor, mas hoje ele existe, né, olhando para o rural. Ele é um seguro de regulação mais fácil, né? Ele tem, quando a gente fala regulação, a regulação do evento, a regulação do sinistro, né? Ele se dá quase que de forma automática, em razão de gatilhos vindos de estações, né, de meteorologia, né? Então, ele recebe dados meteorológicos, né, de institutos, como o IMET, enfim, e ali, quando você tem a ocorrência de uma grande estiagem, ou de uma grande chuva, né, que adquiriu ali, entrou em algum parâmetro, né, já estabelecido dentro ali daquela apólice de seguro, ele tem um gatilho, ele tem a tua regulação, a tua indenização paga de uma forma rápida e célere, quase que automática. Então, assim, para a gente pensar, né, então, em, de repente, até em ampliação de coberturas ou em maiores, né, inovações em termos dessa, né, da própria, e aí eu acho que nesse ponto, né, acho que o seguro ele realmente pode auxiliar, né, dentro de uma análise de crédito, ele pode auxiliar em vários outros, em outros componentes. A gente precisaria de uma melhor de uma melhor obtenção de dados e informações, né, do ponto de vista para a construção desse tipo de produto. Jefferson, posso dar uma complementada e fazer uma perguntinha também? É, então, assim, no seguro, né? A gente não, eu não sou especialista aqui no seguro rural, mas e o Brasil também, a maior parte, pelo que eu sei, é do governo, né? No nosso caso, do nosso país. Mas também tem aí internacionalmente a questão do insurance gap, né? Porque, claro que o setor privado, se a cobertura ficar uma coisa muito avassaladora, por exemplo, como a gente ouvi falar que depois de uns 3 anos, a parte privada dentro do seguro rural ele deu uma diminuída. Vamos dizer, depois de uns 3 anos de prejuízo, a empresa sai. E aí a gente tem essa questão do insurance gap, à medida que os problemas climáticos e ambientais aumentam, a gente vai ter uma parte mais sem mercado. E também tem uma outra questão que eu queria perguntar aqui para a Ana, porque
Tá certo. O que a gente pode cobrir pelo seguro, mas não tem um cost shifting aqui dos causadores de mudança climática e de desequilíbrios planetários para o próprio a pessoa ou o próprio unidade produtiva que tem que pagar pelo seu próprio seguro, sendo que, enfim, aquela externalidade foi causada por outros. Será que a gente não teria que olhar isso também? Eu vou ver se eu entendi toda a pergunta, mas vamos lá. É, Bom, de novo, né? Acho que quando a gente fala, o seguro em si, quando você tem o risco, né? Então, quando você dá a cobertura do risco, você tem ali algumas exigências que têm que ser cumpridas. E é nesse ponto que eu falo que a gente consegue ajudar numa agenda de adaptação. Você pode ter alguns critérios que devem ser cumpridos. Por exemplo, se eu pensar em seguros de responsabilidade civil, dando aqui um exemplo, eu não vou cobrir ilícitos, né? O setor não vai cobrir ilícitos. Ele vai cobrir ocorrências, né, que acontecem, né, eventos que acontecem aí que fogem do padrão, que fogem do esperado, né, e que causam ali o dano ali para aquela empresa, que causam um prejuízo para aquela empresa. Então, assim, e do mesmo ponto de vista, a gente pode pensar em seguros rurais. Então, assim, um desmatamento que tem ocorrido de uma forma completamente, né, com dolo, né, pelo agente, né, pela entidade, pela fazenda, pelo produtor segurado, não tem como ter cobertura. Agora, ele vindo a ser, como se fala, ele sofrendo prejuízo, né, em razão de outrem, né, se ele tem o seguro, ele não teria porquê de não ter a cobertura ou de não ter a indenização. A questão e aí e aí isso acontece em vários seguros, né? A gente está tendo tem essa discussão em relação a riscos cibernéticos, né? E se você tem um risco que ele passa a ser grande, ele passa a ser imensurável, né? Então você começa a ter riscos. Toda vez que você tem um risco, você pode ter uma cobertura securitária, mas a partir do momento que ele passa a ser não dimensionável, você não consegue, né, entender qual é a projeção de perda dele, e acho que esse é o grande problema que às vezes acontece com o rural, você tem uma incidência de perdas muito grandes, você passa a não ter uma aceitação de seguro, porque você passa a não ter saúde financeira para proteger aquilo. Você acaba não tendo as reservas técnicas, o ponto de vista, e aí é como o seguro ele é construído, né? Ele é construído não olhando o indivíduo, mas ele olha a coletividade. Né? A base do seguro é mutualismo. Então, assim, se eu tenho ali uma carteira, né, então, vou dar um número aqui básico, né, 100 produtores, onde 100 tem a mesma indenização, né, tem o mesmo prejuízo, o mesmo dano, a mesma ocorrência ao mesmo tempo, eu tenho uma carteira perdida, eu tenho prejuízo. E aí, né, e não é só prejuízo, eu posso não ter, obviamente, a reserva técnica necessária para a plantação. Né? Então, assim, a gente, né, o setor ele trabalha justamente, né, olhando históricos, né, e tentando entender a previsibilidade. E por isso que os eventos climáticos extremos são tão difíceis de mensurar, porque você tem uma incidência, né, você tem uma probabilidade antes, que é uma probabilidade pequena, com impacto muito alto. Agora, o que você tem uma probabilidade cada vez mais ocorrente, né? E aí a gente tem visto, Brasil é o grande exemplo, eu falo que para estudar evento climático, acho que as pessoas têm que realmente vir para o Brasil, porque assim, infelizmente é um lugar onde a gente tem visto isso acontecendo cada vez mais, por diversas razões, né? Principalmente eu falo, pela nossa topografia, por onde nós estamos localizados, mas, assim, o que a gente vê é cada vez mais uma ocorrência maior de eventos e com impactos maiores. Então, do ponto de vista de entender o quanto esse risco ele é segurável, como ele pode ser dimensionável, se torna muito difícil. E aí o setor, né, a gente colocou ali, pincelou, né, só mencionou, né, o projeto Construindo Seguros, para a transição climática, e por isso cada vez mais o setor tem investido em estudos e tentar entender como que a gente pode realmente se antecipar de alguma forma e tentar ter algum tipo de proteção, né, né, para tais eventos e para a transição. Eu não Não, sei se eu legal. se respondi.
Com certeza esse tema é muito rico, inclusive eu fui avisado que a gente avançou no tempo, mas acho que com tanto conteúdo fica muito interessante, a gente quer saber sempre mais e mais, né? Mas aí, respeito ao tempo também, eu queria agradecer, né, a presença de cada um de vocês, foram diversos pontos de vista muito interessantes, né? Então, Evan, obrigado pela participação, Fabiano, Ana Paula, né, por todo o apoio do Lab, Beatriz, e eu vou passar a palavra para a Fernanda para trazer algumas mensagens importantes antes da gente concluir. Fernanda, por favor. Muito obrigada, Jefferson, excelente mediação. Agradecer imensamente aos nossos palestrantes, o Evan, o Fabiano e a Ana. Agradecer também a Beatriz e passo meus agradecimentos ao Felipe. Essa discussão é super importante e os dois próximos seminários da trilha vão tratar justamente sobre os riscos da biodiversidade para a agropecuária brasileira, né, que foi tão discutido aqui por vocês, né? Vocês trouxeram vários exemplos. Eu quero, então, convidar todos e todas para participarem dos dois próximos seminários. Eles vão acontecer na Semana do Investidor, que vai acontecer entre os dias 2 e 6 de outubro. A gente vai divulgar mais para frente, mas já adiantando, os dois seminários vão ser juntos na mesma semana. Um vai tratar de uso da terra e produção de alimentos, e outro de inovações financeiras para o setor financeiro. Muito obrigada a todos e todas, espero que vocês tenham gostado, eu particularmente aprendi muito, e continuamos nos falando. Abraços a todos e todas. Tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, Beatriz. tchau, obrigada. Thank you. Thanks, everyone. Bye. Thank you. Tá, gente, obrigada.